A XP Asset está comprando a Algmi. Aí o Gilvan Bueno vai me ajudar com esse nome aí. Algmi Capital, segundo informações do site Brasil Journal. O valor dessa operação ainda não foi divulgado. Negócio visa ampliar a participação em crédito de renda fixa de empresas iniciantes e com maior risco. Para nos explicar mais sobre a consolidação do mercado de fundos de investimento e também gestoras de crédito, vamos conversar com ele, nosso colunista aqui do CNN Money. Sempre bem-vindo, Gilvan. Um ano de parceria, você está aqui com a gente desde o dia 1 das transmissões do Money. É um prazer enorme trabalhar contigo, meu cara, ao teu lado. Então, meus parabéns por este um ano de casa. Meus parabéns para você também, para todo o time que está aí nos bastidores, que nos acolhe, nos protege, a nossa audiência que entendeu o nosso propósito e a nossa amizade, né, que é de longa data. Então, super feliz de estar do seu lado nessa celebração. A nossa audiência, obrigado por nos permitir chegar até aqui. Está só começando. Como você destacou, você tem um programa que está chegando logo em breve sobre criptoativos, então vai ser ainda mais grandioso. Parabéns, Gabriel, e a todos. Valeu, Gilvan. E aí, qual que é essa da XP agora? Tem informações do Brasil Journal indicando que vai ter uma compra no radar, uma gestora de recursos. Está vendo oportunidade, é mais para aproveitar o momento de mercado, tem o que crescer no segmento. O que faz a XP com essa aquisição? Boa. Para a gente conseguir destacar para a nossa audiência o que vem acontecendo, vamos colocar luz ao passado e ao tamanho dessa indústria. A indústria de fundos, Gabriel, ela movimenta algo em torno de 9 trilhões de reais. É isso mesmo, dados da Ambima destacam que essa indústria vem crescendo nos últimos anos, mas ela passa por uma grande transformação. Com a chegada dos títulos isentos, LCI e LCA, esses títulos que oferecem uma rentabilidade sem imposto de renda no lucro, conseguiram capturar um pedaço muito representativo dessa indústria. E também uma mudança, Gabriel, na legislação. Com a instituição CVM 175, que mudou a natureza de alguns fundos e dessa remuneração dos assessores de investimento dessa transparência, por exemplo, com a instituição CVM 179, essa indústria começou a passar pela questão de custos operacionais. Como assim custos? Porque logo quando o mercado de fundos nasceu no Brasil, com o Plano Real, as indústrias cobravam taxa de administração de 3%, de 2%, de 1,5%. E aí veio aqui uma mudança de legislação e criou, por exemplo, fundos simples, que são taxas de administração de 0,30%. E aí, com a democratização da educação financeira, os investidores começaram a ficar atentos à cobrança de taxas e entender de performance de fundo. Um trabalho grandioso de vários profissionais que estão aqui na nossa audiência falando sobre isso. Então, nesse cenário, os fundos começaram a perder um pouco de geração de caixa, de remuneração, de continuidade de suas operações. Então, estamos presenciando, por exemplo, outras gestoras passando por isso. E um dos mercados, Gabriel, que mais cresceu foram as gestoras de crédito. Em 2013, elas movimentavam algo em torno de 525 bilhões. Atualmente, Gabriel, elas estão na base de 1,3 trilhão, que é um valor muito representativo, uma indústria que vem crescendo bastante, por exemplo, também com a mudança de regulação dos FDICs. Então, nesse novo cenário de fundos de crédito, conseguindo, por exemplo, os fundos high yields, que oferecem maior retorno, mas que também tem aqui uma visão sobre isso, essa indústria começou a ser um caminho natural, que, por exemplo, os fundos multimercados estavam e migraram para essa indústria. Então, o que a gente está percebendo, Gabriel, é uma mudança nessa indústria que está olhando mais para o crédito para tentar achar atratividade para o setor numa comparação com os investimentos isentos de LCI e LCA. Então, é uma questão que vai acontecer, quem está na indústria vem presenciando isso, e a XP já tinha uma participação nessa indústria e vem crescendo também. E aí a Algmi faz um trabalho de ter uma carteira mais ou menos, Gabriel, de quase 4 bilhões, é especializada em crédito high yield e, como saiu no Brasil Journal, está sendo adquirida pela XP. Perfeito. E aí, por exemplo, tem uma questão de mercado de crédito também. Muita gente com grandes oportunidades, os olhinhos brilhando. Afinal, o ano passado foi um ano de muita emissão. Este ano provavelmente também vai ter muita emissão de crédito. E aí tem um risco também na balança, né, o Gilvan? É aquele mercado que tem muitas oportunidades, mas também um riscozinho um pouquinho mais amargo, que é para quem tem vontade mesmo, que é para quem tem apetite. Eu conversei com alguns sócios da Algmi, tá? O Marcelo Serrano, ele tem uma experiência de mais de 30 anos nessa indústria, ao lado do Fábio e de um outro time. E essa expertise deles em conseguir entender esse crédito raiz, esse crédito com mais desafios, para você entender a composição dele, para usar as garantias, é o que torna essa casa excelência e trouxe essa visão por parte da XP Corretora.
Do ponto central aqui, o investidor tem que estar atento, entender a história dessa empresa, quem são as pessoas. Então, em fundo de investimento, o primeiro desafio é entender quem são as mentes que estão por trás da constituição desse crédito. Então, ali você tem executivos com mais de 30 anos em fazer isso, pegando o mercado, então isso traz uma questão. E, Gabriel, essa questão do mercado de crédito, segundo dados do Banco Central, mensalmente, mais de 6 trilhões de reais são movimentados na indústria de crédito. Então, é uma indústria que movimenta bastante. E olhando também o que a gente tem aqui, o nosso boletim Focus, quando é que a taxa de juros vai cair para um dígito? 2027, 2028, se tudo correr ali dentro do que está esperado em termos de política fiscal e monetária e combate à inflação. Então, nesse novo cenário, Gabriel, o que vai ser o diferencial? Até lá, os investimentos isentos vão liderar essa indústria. Então, a área de crédito vai ser ali as grandes oportunidades, né? A gente chama isso dos spreads, já vem se falando, conversei com outras gestoras, Gabriel, esses spreads de crédito estão um pouco amassados, ou seja, essa lucratividade que eles ganham em comprar os ativos, mas é a indústria que vai, assim, caminhar até 2027, 2028, sendo uma alternativa aos multimercados que talvez não consigam hoje capturar esse mercado tão volátil. E para o investidor, pessoa física, quem está procurando alternativas, também é um caminho interessante, né, Gilvan? Porque o crédito ele faz parte da estratégia de investimentos e até está ocupando espaço de títulos públicos em momentos que eles pagam um pouquinho menos, tem um spread legal. E a gente viu isso aí ganhando muita atratividade no ano passado, quando a taxa estava lá em 10,5%. Agora está um pouquinho difícil de competir, porque 15% de juro com garantia do Tesouro Nacional é um prato cheio para quem gosta de uma renda fixa. Ótimo ponto, Gabriel. Aqui, quando a gente olha a economia, a gente tem 4 componentes: tem mercado de crédito, mercado cambial, mercado monetário e mercado de capitais. Então, o mercado de crédito é um pilar importante e é um pilar que tem ajudado aqui os investidores e as empresas, porque nessa ausência de IPO, de abertura de capital, nessa ausência de achar outras alternativas, o mercado de crédito acabou olhando para isso. Aqui, um destaque importante, um alerta aos investidores, né? Sempre que você for investir, olhe uma janela de 3 anos de rentabilidade, porque você consegue ter uma visão mais apurada. Logo em seguida, entenda a cabeça das pessoas que estão por trás. Então, a Algmi tem essa vantagem de ter um time com mais de 30 anos em fazer estruturações de crédito. E terceiro, né, veja a história, o que está acontecendo, a reputação, isso é um ponto importante. E o que a empresa vem fazendo nos últimos anos. Então, todo mundo que vai olhar para o crédito tem que pensar um pouco nisso. E crédito é uma questão, é uma ciência um pouco diferente da renda fixa. Isso está muito notório. A gente falou aqui, por exemplo, dos COIs, que foram os produtos que recentemente passaram por uma grande questão com os títulos de crédito da Ambipar. Então, o crédito tem que ter time especializado. Então, sempre que o investidor estiver olhando para isso, procure entender o time que está analisando o crédito que está sendo ofertado e as garantias que estão inseridas. E uma questão importante, né? É muito de covenants, né? Que são aquelas questões que antecipam os pagamentos, que causam esse vencimento antecipado, que olhem o fluxo de caixa da companhia, a sua relação dívida-EBITDA. Então, são 4 questões que o investidor que está olhando para crédito privado tem que olhar, que são muito importantes na hora de colocar os seus recursos. Perfeito. Gilvan Bueno, nosso colunista aqui do CNN Money, sempre um prazer tê-lo por aqui, meu caro. E claro, novamente, 1 ano ao teu lado, a gente já conversava há muito tempo, já tinha entrevista, a gente faz essas interações há mais de 1 ano, com certeza. Mas aqui, de Casa Nova, é sempre um prazer bater um papo contigo, então um ótimo dia, um bom trabalho a você. Para você, parabéns por esse grande comunicador que você é e que a gente possa celebrar mais anos juntos. Forte abraço. Valeu. Vida longa ao CNN Money. Obrigado.